Hoje vamos falar de aminoácidos. Os aminoácidos são componentes das proteínas, certo? Os aminoácidos são transformados em proteínas. Vamos revisar aí como é que os aminoácidos se tornam proteínas, né? Como é que ocorre a síntese proteica? Célula, núcleo, DNA, né? Célula, núcleo, DNA. O DNA é transcrito em RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, ele encontra o ribossomo, que é uma das organelas da célula, né? O ribossomo, com auxílio do RNA transportador. Por que o RNA tem esse nome de transportador, professor? É porque ele transporta um aminoácido. O RNA transportador é capturado aqui pelo ribossomo e é incorporado o primeiro aminoácido correspondente à sequência de RNA. Porque a sequência de RNA mensageiro e a sequência do RNA transportador, elas são complementares, ok? Vou fazer algo complementar aqui. É assim que a sequência de RNA mensageiro se torna uma proteína, porque os RNAs transportadores vêm entregando aminoácidos para que o ribossomo sintetize de acordo com a sequência presente no RNA. Essa sequência do RNA veio de quem? Veio do DNA. Tá? Então, assim são sintetizadas as proteínas, por meio de aminoácidos. As proteínas têm essa estrutura primária, depois ocorrem dobras sobre si mesmo, porque esses aminoácidos conectados, né, se tornam uma fita, mas essa fita vai obter uma estrutura tridimensional, certo? Porque todos esses aminoácidos possuem interações químicas entre si, e aí eles vão se conectando, interagindo entre si, formando ligações entre os grupamentos que são os radicais dos aminoácidos, né? O aminoácido tem a porção amina, a porção ácido e um radical R. Esses radicais, que estão ali conectados aos aminoácidos, eles fazem ligações e interagem com os radicais de outros aminoácidos, né? Então a proteína acaba adquirindo essa estrutura tridimensional, certo? Então, todas as nossas células precisam de aminoácidos. Como que esse aminoácido chega aqui na célula? Bom, tem uma circulação sanguínea aqui, uma arteríola, uma ramificação das artérias do corpo chegando aqui pertinho dessa célula, né? O que é que circula no sangue? Qual que é a proteína de maior concentração plasmática? É a albumina. Eu sabia que vocês sabiam. Poxa, muito boa a participação de vocês hoje. Enfim, a albumina. Quando ela está aqui, circulando numa pequena arteríola, que é quem traz os nutrientes para a célula, essa albumina sofre pinocitose. O que é isso, professor? Ela tem um transportador, se conecta esse transportador na membrana da célula e ela começa a penetrar na célula, né? Como se ela fosse arrastada aqui para o interior da célula. São feitas, então, invaginações, né? E essa albumina, conforme essa membrana se dobra, acaba ficando dentro de uma vesícula. A albumina passa a ser, então, digerida dentro dessa vesícula, né? E transformada em aminoácidos. Quem são os aminoácidos que o RNA transportador carrega? São esses aminoácidos aqui, que vieram da albumina.
A mesma coisa acontece, e nós vimos isso na aula de lipídios, com o LDL colesterol, né? O LDL colesterol também passa pelo mesmo processo aqui da albumina e é digerido, transformado em lipídios, né? Colesterol, livre no interior da célula para que ela possa usar esse colesterol para o seu metabolismo interno, para que esse colesterol seja incorporado na membrana plasmática. Tony, Oi? não estamos vendo sua tela. Olha, desculpe, esqueci de compartilhar. E eu estava fazendo um desenho tão bonito. Vejam só que lindo. Como eu ia dizendo, a mesma coisa acontece com LDL colesterol. Então, quando essas partículas sofrem a pinocitose, tanto a albumina quanto o LDL colesterol, esses aminoácidos passam a ficar disponíveis para o metabolismo celular. E esses aminoácidos que são aqui absorvidos, portanto, é que são conectados ao RNA transportador para que sejam incorporados na síntese proteica. Tá? E o nosso raciocínio, enquanto farmacêuticos, tem que levar em consideração essas informações. Principalmente porque qual que é o primeiro fator que permite que as pessoas tenham saúde? O que é que interfere mais na saúde das pessoas? São os medicamentos que ela toma? É o lugar que ela mora? As coisas que ela faz, o lugar que ela trabalha? As coisas que ela gosta de fazer? Ou a alimentação, por exemplo? Isso mesmo, a alimentação, né? Então, da alimentação podem surgir todos os outros problemas relacionados com as doenças, os desequilíbrios da saúde das pessoas, né? Então, se a pessoa não se alimenta corretamente, não chegarão aqui nas nossas células os aminoácidos para que sejam utilizados na síntese proteica. Nós vimos agora, nós temos uma noção maior de como é o metabolismo, né? Eu mostrei para vocês já aquele mapa metabólico com todas aquelas reações químicas. Todas elas são desenvolvidas por proteínas. Então vejam a importância da alimentação no equilíbrio do corpo, né? Sem uma alimentação adequada, a gente acaba se tornando incapaz de sintetizar essas proteínas e manter a saúde das nossas células. Consequentemente, essas células morrendo, incapazes de sobreviver ali, trazem os problemas de saúde posteriormente, certo? E os aminoácidos são essenciais porque eles fazem parte das proteínas, que são pequenos robôs, né? Que são colocados para trabalhar no corpo inteiro, no interior de todas as nossas células. Eu queria falar também para vocês, nesse sentido, do fígado e da absorção dos aminoácidos na dieta. O fígado desempenha um importantíssimo papel na absorção dos aminoácidos, tá? E existe uma questão que é principalmente direcionada para as pessoas que fazem a suplementação de aminoácidos, né? Quem está trabalhando com hipertrofia ou quem está se nutrindo com essas dietas especiais, ou até mesmo quando há uma prescrição médica, né, para um paciente que faz uso desses suplementos. O corpo não consegue absorver uma quantidade muito grande de um aminoácido só. Um aminoácido, poucos ou um aminoácido em grande quantidade. Por que isso não acontece? Por que a absorção de um aminoácido em grande quantidade não ocorre no fígado, né? Porque lá no fígado, esses aminoácidos não são enviados diretamente para o sangue.
Então, quando você se alimenta, né, o aminoácido entra aqui pela boca da pessoa, vai lá para o estômago, são digeridas as proteínas aqui no estômago, né? E esses aminoácidos são absorvidos no intestino. Boa parte desses aminoácidos não é solúvel em sangue, não é apolar, quer dizer, errei, não é polar, assim como a água, né? São apolares. Então eles não têm uma solubilidade muito boa. Depois de absorvidos, eles vão direto para o fígado, que funciona como uma grande despensa do corpo, né? Não tem como absorver um aminoácido ou poucos aminoácidos em grande quantidade. Por quê? Porque a única forma que o fígado tem de jogar esses aminoácidos para a circulação sanguínea é sintetizando a albumina dentro dos hepatócitos. E na albumina existe um certo equilíbrio entre todos os aminoácidos existentes. Então não tem como fazer uma albumina só de alanina, por exemplo. Tá? Não tem como fazer uma albumina só de valina, que é um aminoácido, que também é encontrado nessas suplementações. Então a absorção de aminoácidos funciona pelo princípio do tudo ou nada. Tá? Então se eu tenho um único aminoácido em grande quantidade sendo absorvido aqui, no intestino, esse aminoácido é jogado fora. Porque eu não consigo absorvê-lo de forma unitária. Tá? Eu preciso de vários aminoácidos, uma composição variada desses compostos, para que eles sejam transformados em proteínas globulares, por meio da síntese proteica que eu comentei com vocês, dentro do hepatócito. Aí, essa albumina vai para o sangue. E aí chega na célula que eu comentei com vocês. Tá? Opa, mudei a cor da albumina. Para servir como fonte de aminoácidos para a síntese proteica. Beleza? Então, são umas considerações iniciais aí para a gente entrar na aula de hoje, né? Fazendo uma pequena introdução. Bora lá. Ih, travou. Então vamos falar do metabolismo de aminoácidos, né? Por que a gente precisa dos aminoácidos, né? Já deu para perceber que, como as proteínas são tão importantes para o metabolismo como um todo, naquele mapa metabólico com todas as reações enzimáticas, vocês puderam ver que muitas enzimas atuam no organismo em diferentes rotas biosintéticas, né? Então as enzimas são essenciais para que o metabolismo funcione. E por conta disso, os aminoácidos também são essenciais. Inclusive, as pessoas que são vegetarianas, por exemplo, elas têm certas carências dessa classe de moléculas. Tá? Alguém tem alguma indicação do porquê isso acontece com as pessoas que se alimentam apenas de vegetais, pessoas vegetarianas ou veganas, que não comem carne? A questão é que os vegetais, nas suas células vegetais, né, que tem uma parede celulósica, eles também têm proteínas, né? Também têm aminoácidos no interior das células vegetais. A questão é que as células vegetais são recobertas por uma parede celular formada de celulose. E o nosso organismo, no processo de digestão, não é capaz de digerir a celulose, diferentemente dos bois, vacas, cavalos, né? Esses animais, eles têm no estômago deles micro-organismos que digerem essa parede celular, celulósica, tá? Então, esses micro-organismos quebram essa parede celular. E aí o conteúdo da célula vegetal é liberado no estômago. Então ele consegue digerir essas proteínas e absorver essas proteínas do intestino.
a partir dos vegetais. Mas nós não temos isso. Então, é por isso que os vegetais têm que cuidar dessa parte, fazendo suplementações, se possível, por conta dessas carências. E como os aminoácidos são os blocos para a produção das proteínas, que desempenham papéis excepcionalmente importantes no nosso corpo, eles não podem faltar. Por isso, todas essas campanhas mundiais para erradicar a fome nos países subdesenvolvidos, etc., né? Vamos falar do metabolismo desses aminoácidos, então. Assim como carboidratos e lipídios, que nós vimos nas últimas aulas, os aminoácidos também podem ser utilizados para gerar energia. Então, quando eu dei o exemplo para vocês lá do Vanderlei Pereira, que é maratonista, ele precisa usar os aminoácidos para gerar energia, porque ele corre 44 quilômetros numa prova. E para ele correr esses 44 quilômetros, talvez ele corra uns 100 quilômetros por semana, treinando para esse evento. Então, chega uma hora que os carboidratos foram gastos. E como ele está no meio de uma atividade extremamente vigorosa, não tem oxigênio suficiente circulando no seu sangue, né? Então, como que as células vão gerar energia? É a partir da mitocôndria? Isso mesmo, não é, né? Porque se eu não tiver oxigênio aqui, a mitocôndria não funciona, certo? A mitocôndria só funciona, como nós vimos durante a disciplina, várias vezes inclusive, quando eu tenho oxigênio na célula. Por quê? Porque o oxigênio é o aceptor final dos elétrons da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Então, se não tem oxigênio, a atividade é vigorosa. Quando ele já está lá no 15º quilômetro correndo, a oxigenação diminui nessas células. Elas terão que usar os carboidratos, a glicose que tiver aqui. Se isso aqui for uma célula muscular, aqui ainda teremos uma forma de armazenamento peculiar da glicose, que é chamada de glicogênio, né? Enfim. Quando o glicogênio acabar, dá para usar lipídio para gerar energia? Não dá, né? A gente comentou que os lipídios só são utilizados se o processo for lento, gradual, porque a geração de energia a partir do lipídio depende da solubilidade dele no sangue. Então eu não consigo transportar os lipídios do tecido adiposo para o interior das células de forma rápida. O teor, a concentração de lipídios no sangue é da ordem de 0,4 mol por litro, então muito pouco lipídio está disponível no sangue. Eles são transportados no sangue, inclusive, ligados à albumina. Aqui é uma representação bem fora dos padrões, tá? Os lipídios devem estar assim dentro da albumina, em vez da albumina ligada neles desse jeito como está aqui. Mas, enfim, não consigo mais, depois desses 15 quilômetros, oxigenar corretamente as minhas células. Então, mesmo que haja mitocôndrias ali disponíveis, a mitocôndria não será capaz de gerar energia pela ausência do oxigênio. O que eu vou ter que fazer para gerar energia, então? Glicólise, que acontece no citoplasma, né? Glicólise na alta. Consigo gerar energia a partir de lipídios? Também não. Qual que é a outra fonte disponível que eu possuo? Os aminoácidos. Então, existem aminoácidos que estão aqui dispersos no citoplasma da célula, que pertencem a proteínas dessa célula, que podem ser utilizados na glicólise, para fazer novas moléculas de glicose. Tá? Então, existe todo um ciclo para enviar esses aminoácidos lá para o nosso amigo, o grande e maravilhoso fígado
Nossa, fiz esse fígado muito feio. O fígado, quando ele capta esses pedaços, estruturas químicas de aminoácidos de 3 carbonos, ele transforma esses aminoácidos em glicose. E aí, redireciona essa glicose para todo o corpo. Nós vimos também na aula do ciclo de Krebs que alguns aminoácidos podem ser incorporados no ciclo de Krebs, né? Então essa é uma forma de geração de energia, a incorporação de aminoácidos no ciclo de Krebs? Não é? Não é. Por quê? Porque o ciclo de Krebs acontece na mitocôndria. E nessa situação, exemplo que nós estamos conversando aqui agora, nós não temos oxigenação. Então não tem como a mitocôndria funcionar sem oxigênio. Esses pedaços de proteínas musculares, proteínas dispersas nas células, são enviados para o fígado para que sejam transformados em glicose, no que nós chamamos de gluconeogênese. Também já vimos esse conceito anteriormente. Tá? Como são utilizados, então, para produzir proteínas, o destino energético para os aminoácidos não é um destino tão nobre, né? É como se você pegasse, deixa eu pensar, barras de ouro para fazer um descanso de porta, né? As barras de ouro têm que ser transformadas em joias, né? Sei lá. Então, é dar um destino pobre para uma estrutura tão nobre. E se você imaginar do ponto de vista da sobrevivência, veja como é difícil conseguir aminoácidos se você for teletransportado agora lá para a Idade da Pedra, por exemplo. Caçar, né? É muito complicado. Eu acho que vai começar o No Limite, né, pessoal? Vocês estão sabendo do No Limite, aquele programa de antigamente? Fantástico. Vai começar quando? Eu acho que na outra semana, né? Assim acaba o Big Brother. Já vai engatar no outro. Vocês viram como é que o pessoal passa um sufoco para conseguir caçar naquele ambiente? Então, pegar esses aminoácidos, né, e jogar para geração de energia não é um destino nobre. Então, o corpo não quer fazer isso. Só que nessas situações de privação de oxigênio e de energia da glicose, o corpo pode usar essa estratégia. Os nossos pacientes sofrem perdas nas proteínas teciduais quando há carências nutricionais ou patologias que afetam órgãos que participam do metabolismo energético. Então, existem doenças que predispõem o paciente a essa perda de proteínas, a essa perda de aminoácidos, tá? E é nítido que você consiga perceber a piora de um quadro clínico quando o paciente começa a perder massa muscular, tá? Então, é um sinal clínico que você já consegue observar no dia a dia, mas que está diretamente relacionado com esse conhecimento da bioquímica que nós estamos tendo contato durante a disciplina. Os aminoácidos sofrem degradação oxidativa em 3 circunstâncias metabólicas diferentes. Então, como é que os aminoácidos são degradados, tá? Porque o ideal é que eles seja dado a eles um destino nobre, que é pertencer às proteínas, certo? Mas eles podem sofrer essa degradação oxidativa. Durante a síntese e a degradação normais de proteínas celulares, alguns aminoácidos liberados pela hidrólise de proteínas não são necessários para a biossíntese de novas proteínas, sofrendo essa degradação oxidativa. Querem um exemplo dessa degradação de proteínas que acontece diariamente? A hemoglobina. Nós vimos que ela é uma proteína que carrega oxigênio. Uma hemoglobina anormal, que é uma doença genética, pode ser descrita como a anemia falciforme, por exemplo, né?
Essa proteína está dentro das nossas hemácias, que são as células vermelhas do sangue. Então, dentro das hemácias, tem essa proteína chamada hemoglobina, que carrega o oxigênio, né? As hemácias vivem 120 dias. Depois, elas morrem. E como eu sempre digo, o sistema imune não serve só para te proteger de vírus e bactérias. Ele também limpa o nosso corpo. Então, essas hemácias são capturadas pelos macrófagos, tá? E aí, eles digerem as proteínas presentes, inclusive a hemoglobina, certo? Quando a hemoglobina é digerida, ela se torna a bilirrubina. A bilirrubina é enviada para o fígado e é incorporada na bile. A bile fica armazenada na vesícula biliar. Na aula de lipídios, nós vimos que a bile e os sais biliares são utilizados pelo corpo para emulsificar os lipídios, né? Facilitar com que os lipídios sejam digeridos. É onde todos os conhecimentos que estamos obtendo estão se conectando. É preciso que você faça essas ligações. Será essencial para quando você terminar o curso, para que você tenha uma noção do todo que é que são as ciências farmacêuticas e poder prestar um atendimento excelente para os pacientes quando se tornar um farmacêutico, tá? Então vá fazendo essas conexões aí. Esse é um exemplo de degradação oxidativa de proteínas, quando as células morrem, tá? Outro exemplo, quando uma dieta é rica em proteínas e os aminoácidos ingeridos excedem as necessidades do organismo para a síntese proteica. O excesso é catabolizado. Por que tem que catabolizar e eliminar esses aminoácidos em excesso? Porque não existe armazenamento de aminoácidos. Diferentemente dos lipídios que nós estudamos, os lipídios podem ser armazenados, né? Inclusive, são a melhor forma de armazenamento de energia. Vimos isso nas aulas de lipídios já. E outra, todos os açúcares que estão em maior concentração na circulação sanguínea sofrem um processo chamado de lipogênese no fígado para serem armazenados como fonte de energia. É impossível armazenar aminoácidos. Então, ou eles são utilizados para a síntese proteica, ou são jogados fora. Então, o aminoácido em excesso também sofrerá degradação oxidativa. E o outro exemplo é durante o jejum, ou então no diabetes mellitus, que também simula um jejum. Só que o diabetes mellitus é um jejum paradoxal, porque ao passo que as células não têm glicose, tem uma quantidade absurda de glicose circulando no sangue, né? Mas ele se assemelha a um jejum, nesse diabetes mellitus não controlado. Quando os carboidratos estão indisponíveis ou são utilizados de modo inadequado, as proteínas celulares são utilizadas como forma de combustível, tá? Então essas são as três formas em que os aminoácidos podem sofrer a degradação oxidativa, tá? Processos patológicos podem danificar também os tecidos, podem prejudicar a absorção de nutrientes, e aí isso culmina na degradação dessas proteínas para a geração de energia também, tá? As proteínas da dieta são enzimaticamente degradadas até aminoácidos. Isso acontece no estômago, certo? Em humanos, a degradação das proteínas ingeridas até seus aminoácidos constituintes acontece no trato gastrointestinal. Então, a digestão começa ali no estômago e esses aminoácidos vão ser absorvidos lá no intestino, não é verdade?
A chegada de proteínas da dieta ao estômago já estimula a mucosa gástrica a secretar um hormônio que é chamado gastrina, que, por sua vez, estimula a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais e de pepsinogênio pelas células principais das glândulas gástricas. O que é o ácido clorídrico? É um ácido, né? E é um ácido forte, então ele faz com que o pH fique bem ácido, né? Por ser um ácido forte, conectado aí, o cloro é um membro da família 7A, e ele se dissocia quase que completamente. O pH do estômago é um pH bem ácido. E nesse pH ácido, essas enzimas, como por exemplo a pepsina, elas funcionam de forma ótima. Qual que é a função da pepsina? Quebrar proteínas. Vocês já tomaram Coca-Cola e também já tomaram Pepsi. Por que tem esse nome Pepsi na Pepsi? É porque quando ela foi inventada, ela atribuía-se à Pepsi uma ajuda no processo digestório. Então puseram esse nome Pepsi por causa da pepsina também, que é uma proteína que existe no estômago e ajuda a quebrar as proteínas que são absorvidas na dieta. Tá? Na Coca-Cola também tem a pepsina? Não, mas nem na Pepsi tem, é só o nome mesmo, não tem pepsina. Ah, entendi. Mas como elas deixam o pH bem ácido, elas ajudam na digestão de certa forma. E lá no início, quando esses refrigerantes... Agora são refrigerantes, né? Mas eles começaram como tônicos, né? Como formas, inclusive, de tratamento de doenças, eram propagandeados assim. E aí é por isso que eles ganhavam essas características, né? E aí puseram esse nome Pepsi porque ele ia ajudar na digestão. Então, quando as proteínas chegam no estômago, quando você está comendo aquela sua picanha no final de semana, a mucosa gástrica secreta esse hormônio, gastrina. E isso estimula a secreção de ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, que é extremamente corrosivo, ele só é liberado quando tem coisas dentro do estômago para serem digeridas, tá? Se alguém morrer aí agora perto de você e você abrir a barriga da pessoa e puser sua mão dentro do estômago dela, em poucos segundos sua mão será completamente digerida também. Porque o ácido clorídrico é muito, 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 muito ácido. E essas enzimas funcionam bem nesse pH. Tá? Então, seria um risco muito grande carregar o tempo todo uma bolsa de ácido clorídrico internamente. Já pensou? Você cai de uma escada e morre de hemorragia interna, porque estourou o seu estômago, vazou um pouquinho de ácido clorídrico lá dentro. Então, essa liberação só ocorre quando você se alimenta, para minimizar esse risco. Vejam a perfeição que é o corpo humano, não é verdade? Então, ocorre essa secreção e essas células também secretam o pepsinogênio, tá? A partir das células principais das glândulas gástricas. E esse aí é o nosso estômago e essa é a figura completamente descrita aí para que vocês possam estudar isso posteriormente. É a parte do trato digestório humano. Em A, tem as glândulas gástricas no revestimento do estômago. Veja aqui que essa é a parede do estômago, tá? É uma estrutura complexa, justamente para impedir que o ácido clorídrico entre em contato com o seu corpo, com outras partes do seu corpo. Aqui são as células parietais, que secretam o ácido clorídrico, né? E também tem um mito muito grande que está relacionado com o omeprazol. Geralmente, o cliente chega na farmácia falando que está com problema de digestão ou azia, e aí ele quer tomar um omeprazol. E quem já trabalha em farmácia já sabe, né?
Tem caixas de omeprazol que tem 56 comprimidos, não é? É bastante comprimido. E a pessoa só quer para aquele momento, porque ela está com azia. E na cabeça dela, quando o omeprazol chegar aqui no estômago, ele se dissolve e cria uma capa protetora do estômago. Vocês já ouviram essa história relacionada ao omeprazol? Que ele cria essa capa protetora no estômago? Já, tanto que pessoas que tomam antibiótico por determinado tempo, é sempre receitado omeprazol junto para poder criar essa capa protetora. Pois é, mas ele não cria essa capa protetora. É um mito que os nossos pacientes têm. Ele impede a síntese de ácido clorídrico pelas células parietais. Mas muita gente acha, e muita gente mesmo, que a proteção que o omeprazol traz é essa capa protetora no estômago. Mas isso não existe. Quando o omeprazol chega aqui, ele passa, né? E assim como todos os fármacos que vocês veem lá na farmacologia, ele se dissolve no intestino, é absorvido, vai para a corrente sanguínea, vai para o fígado primeiro, né? Porque no fígado tem o metabolismo de primeira passagem, né? Depois ele se liga à albumina e vai para as células parietais, porque ele se distribui no corpo inteiro e chega nas células parietais. Quando ele chega nas células parietais, ele inibe as proteínas envolvidas na síntese do ácido clorídrico. Já ouvi que tomar muito pode acabar com as paredes do estômago. O que acontece é que, se você tomar muito omeprazol, você prejudica a sua alimentação, porque você vai parar de produzir o ácido clorídrico, né? Que é normal produzir o ácido clorídrico. Então, muitas coisas podem acontecer com esse paciente que está usando omeprazol já há muito tempo. A principal orientação que eu sempre dei aos pacientes que faziam uso desse medicamento é do ponto de vista alimentar, que nós começamos a aula apontando a grande importância da alimentação para a manutenção da saúde, né? Então, se eu não tenho ácido clorídrico sendo produzido porque ele foi bloqueado pelo omeprazol, como é que eu vou fazer a digestão das proteínas? E aí, a partir dessa digestão, obter os aminoácidos, que serão absorvidos no intestino, enviados para o fígado, transformados em albumina, distribuídos no sangue inteiro, até chegar nas nossas células e fazer parte. E esses aminoácidos farão, portanto, parte das nossas proteínas internas, das enzimas envolvidas na glicólise, das enzimas envolvidas no ciclo do ácido cítrico, que ocorre dentro da mitocôndria. Esses aminoácidos fazem parte da proteína ATP sintase que nós vimos durante as aulas passadas, fazem parte das proteínas que compõem a cadeia de transporte de elétrons, né? Então, isso será prejudicado, né, nesse paciente que toma omeprazol. E outra, a digestão, além de ter esse papel, que é ali no estômago, digerir, auxiliar na digestão das proteínas, esse pH extremamente ácido e essa condição interna do estômago também é meio que uma esterilização, pessoal. Porque na comida tem bactérias, tem fungos. Se você gosta, por exemplo, daquele queijo, que eu detesto aquele queijo Roquefort lá, não gosto daquele trem, não. Ali é puro fungo, não é? Então eu preciso de um pH ácido no estômago, que na hora que aquele fungo bate ali, meu irmão, mata ele na hora. Por que geralmente as crianças têm muitas infecções intestinais? Porque elas não mastigam o raio da comida direito. Então, você leva uma criança para comer um cachorro quente, né? E aí tem alguma contaminação ali. Beleza, é normal. Se você mastigar bem a comida, o seu pH estomacal vai matar
todas as bactérias ali presentes. Agora, se você comer rápido, aquele pedacinho de salsicha ali dentro vai conservar essas bactérias ao pH estomacal e vai para o intestino. É aí que essas bactérias podem colonizar o intestino. Bactérias patogênicas. No intestino, a gente já tem uma microbiota extremamente múltipla, variada, e são muitas células microbianas. Só que se chegar uma célula ali que se adapta mais facilmente, que se multiplica com mais facilidade, ela pode colonizar o intestino, como por exemplo uma E. coli, né? Escherichia coli. Então essa que é a questão do paciente que toma omeprazol. Tudo começa com uma azia, e aí alguém fala que é bom, e o paciente começa a tomar esse medicamento sem levar em consideração todos esses efeitos provocados pelo medicamento. E lá no 9º período, quando você estiver fazendo o seu estágio, que nem eu estou orientando o pessoal do 9º agora, essa informação que você aprendeu aqui na aula de bioquímica vai fazer parte da sua orientação para os pacientes que tomam omeprazol. Então veja que interessante como que a coisa se conecta dentro da farmácia. Então vocês que estão no começo do curso agora, já podem direcionar todo o seu aprendizado em relação a isso. O que nos é exigido como farmacêuticos, nessa nova guinada que a profissão tomou, que nós tenhamos a capacidade de prestar essa atenção farmacêutica. E o nosso ponto positivo é dominar os aspectos relacionados ao medicamento, junto dessas condições fisiológicas, como é que funciona o corpo humano, né? E isso pode fazer mal também para as paredes do estômago, como o amigo Lohan citou, porque se eu não tenho essa barreira que mata fungos e bactérias, essas bactérias podem colonizar, inclusive, o estômago, como acontece no caso da H. pylori, Helicobacter pylori, que pode causar úlceras, né? Se você der uma olhadinha aqui na parede do estômago, ó, veja como é que são projetadas essas invaginações para o interior da parede estomacal, onde estão as células parietais. Se uma bactéria gruda aqui, a H. pylori gruda ali, ela se multiplica, produz o que a gente chama de biofilme, por exemplo. O que é o biofilme? A bactéria produz um mucopolissacarídeo que fica em torno delas, tá? Esse mucopolissacarídeo impede que o sistema imune encontre essas bactérias. Fica uma estrutura muito grande, posteriormente, que o sistema imune não dá conta de fagocitar, né? Aí eu te pergunto, esse mucopolissacarídeo que não deixa nem o sistema imune chegar ali, se eu tomar um antibiótico, o antibiótico chega ali com facilidade? Também não chega, né? Então por isso é que a H. pylori representa um grande problema. Quem está na farmácia já viu como é que é o medicamento para esse paciente que está com H. pylori? Alguém já viu alguma vez isso? Quem trabalha já em farmácia, quem já teve alguém que passou por uma infecção de H. pylori, vocês viram como é que é o remédio? Nunca viram? Esse medicamento, Larissa, quando é utilizado para H. pylori, ele tem vários antibióticos somados, né? Então, por exemplo, o Pylori Pack. Toma-se o omeprazol para reduzir a acidez, né? E essa acidez geralmente é provocada pelos medicamentos. Por quê? Porque são vários antibióticos que a pessoa vai tomar ao mesmo tempo. E aí, com todos esses antibióticos sendo administrados ao mesmo tempo, eles vão agir de forma sinérgica para tentar matar essa bactéria. Se não me engano, são 3 antibióticos que são tomados ao mesmo tempo, numa mesma antibiótico-terapia.
Mas isso aí são curiosidades, né? Vocês verão isso com certeza na farmacologia, tá? As células parietais e as células principais das glândulas gástricas secretam seus produtos em resposta ao hormônio gastrina. A pepsina inicia o processo de degradação das proteínas do estômago. Então, aquele pepsinogênio que é sintetizado por essas células, ele se ativa quando está no estômago, se tornando a pepsina. Por que existe essa ativação? Porque já pensou a célula produzindo pepsina puramente bruta ali, a pepsina bruta sendo produzida no interior da célula? Quando ela acabar de ser sintetizada pelo mecanismo de síntese proteica, que nós já trabalhamos, né? Vira DNA, é transcrito a RNA mensageiro é traduzido em proteínas. Se ali você já traduziu uma pepsina direto, ela sai digerindo todas as proteínas do interior da célula. Então é por isso que o organismo também usa essa estratégia. Ele sintetiza essa proteína como uma proenzima. Ela ainda não tem ação enzimática no interior da célula. Por isso que é chamada de pepsinogênio. Ela irá gerar uma pepsina, que é o que acontece quando ela se ativa no estômago. O citoplasma das células exócrinas é completamente preenchido pelo retículo endoplasmático rugoso. O sítio de síntese dos zimogênios, que é um outro nome, né, para proenzimas, e de muitas enzimas digestivas. Então, essa enzima já é produzida no retículo endoplasmático rugoso, porque isso permite com que ela fique acumulada dentro de uma vesícula. E depois ela é excretada por essas glândulas exócrinas. Os zimogênios, que são essas proenzimas, pepsinogênio, são concentrados em partículas de transporte circundadas por membranas, denominadas grânulos de zimogênios. Quando uma célula dessas que produz a pepsina, né, na sua forma proenzimática ainda naquele momento, quando ela é estimulada, sua membrana plasmática se funde com a membrana do grânulo de zimogênio e estes são liberados por exocitose no lúmen do ducto coletor. Então essa vesícula interna cheia de zimogênio está aqui. Essa vesícula vai se aproximando da membrana plasmática, né? Até que ela se funde com essa membrana plasmática e libera os zimogênios, tá? Então acontece isso. Liberou. E aí eles vão para dutos coletores que direcionam essas enzimas lá para a luz intestinal, tá? Os dutos coletores, por fim, levam ao duto pancreático e daí ao intestino delgado. Então isso acontece aqui no pâncreas, com as enzimas pancreáticas também. É o exemplo que está sendo dado aqui. Isso também acontece nessas células que produzem o pepsinogênio, tá? Mas aqui o exemplo dado foi com as células do pâncreas. E nós já vimos isso também, né? Em algum momento, lá nas nossas aulas que envolvem o diabetes, funcionamento do pâncreas. Os aminoácidos são absorvidos pela camada de células epiteliais, mucosa intestinal. Então, depois de digeridos aqui no intestino, eles vão no estômago, né? Perdão. Eles vão para o intestino e essas células vão absorver esses componentes. E chegam até os capilares. Lembre-se que os produtos da hidrólise dos lipídios no intestino delgado, após a sua absorção pela mucosa intestinal, entram no sistema linfático. Aqui só uma pequena revisãozinha do que nós já tratamos do metabolismo dos lipídios, né? Então, os triacilgliceróis são transformados pelas lipases pancreáticas em ácidos graxos, mais 2-monoacilglicerol. Esses ácidos graxos entram nos enterócitos, são transformados novamente em triacilgliceróis e empacotados em quilomicrons.
Por que não é empacotado em VLDL, professor? Porque VLDL são os lipídios da lipogênese, lá no fígado. Toda a gordura que é absorvida proveniente da dieta é transformada na lipoproteína quilomicron. Tá? Eles vão para a linfa, e depois vão para o sangue, e depois vão para a circulação, né? Servir de fonte de ácidos graxos, porque em todos os nossos capilares existe uma enzima chamada lipoproteína lipase, ou LPL, que quebra os triacilgliceróis das lipoproteínas e fornece esses ácidos graxos para as células. Tá? Só relembrando, vai cair isso na prova 2 também, ok? À medida que o conteúdo ácido do estômago, então, no caminho da digestão, a gente está ali dentro do estômago, né? Tem proteínas ali dentro, elas estão sendo digeridas pelo ácido clorídrico. Esse pH ácido favorece a quebra das ligações peptídicas e pela pepsina. Beleza. Agora esse conteúdo saiu do estômago e está entrando no intestino. O pH baixo desse aglomerado aí de nutrientes desencadeia a secreção do hormônio secretina na corrente sanguínea pelas células duodenais. Então, quando o alimento chega no intestino, é secretada a secretina. A secretina estimula o pâncreas a secretar o quê? Bicarbonato no intestino delgado. Para que serve esse bicarbonato? Para neutralizar o pH ácido, o HCl gástrico. E isso faz com que aquele pH que está lá entre 1,5, 1, suba, né, para um pH próximo a 7. Porque se esse alimento continuar ácido, ele nem vai para o intestino, ele fica ali parado. Porque no intestino o pH é básico, as enzimas funcionam em pH básico. Tá? E esse pH básico é importante para que os lipídios passem através das membranas também, né? Para que eu consiga absorver componentes que tenham caráter básico. Né? Então, esse é o mecanismo de ação que é empregado quando o paciente reclama de uma má digestão e você sugere que ele tome um sal de fruta ou bicarbonato. Tá? Então, esse paciente que chegou lá, que está com azia, está com má digestão, ele não precisa necessariamente de um omeprazol. É muito mais interessante que ele utilize um sal de fruta desses, Eno-Guaraná, Alívio-Já, Estomazil, né? Do que utilizar um omeprazol. O omeprazol não vai ter efeito nenhum naquele processo de digestão que está acontecendo naquele momento. A única coisa que esse paciente precisa de verdade é aumentar o pH desses alimentos para 7, para que ele possa dar prosseguimento ali nas curvas do intestino delgado. Não é verdade? Então, nesse sentido, a bioquímica, essa aula de bioquímica que nós temos aqui, te dá elementos para explicar até o mecanismo de ação de um sal de fruta. Então, vejam que interessante. Mas, para isso, a gente precisa entender esse processo de digestão também. A digestão das proteínas prossegue agora no intestino delgado. A chegada de aminoácidos na parte superior do intestino delgado, que é o duodeno, determina a liberação para o sangue do hormônio colecistoquinina, que estimula a secreção de diversas enzimas pancreáticas com atividades ótimas em pH 7 a 8. Então, não são apenas secretadas pelo pâncreas os sais biliares. Ele também joga ali enzimas que irão digerir as gorduras, né? E enzimas que irão digerir as proteínas. No caso, o tripsinogênio, ou quimotripsinogênio, e as procarboxipeptidases A e B.
Então, também são produzidas no pâncreas, tá? A gente viu que tem lipases que estão envolvidas na digestão dos lipídios, né? E também essas outras proteínas que estão envolvidas na digestão dos aminoácidos, né? Todas essas enzimas, então, são precursoras das suas formas ativas, tripsina e quimiotripsina, tá? E das carboxipeptidases A e B. Então, o tripsinogênio vira tripsina. O quimiotripsinogênio vira quimiotripsina. E as procarboxipeptidases A se tornam carboxipeptidases A. As procarboxipeptidases B se tornam as carboxipeptidases B. São sintetizados e secretados pelas células exócrinas do pâncreas para digerir proteínas no intestino. O tripsinogênio é convertido em sua forma ativa, a tripsina, pela enteropeptidase. Então, já expliquei para vocês essa malandragem perfeita que o corpo usa. Ele produz uma proenzima que será ativada no local de ação, para que não haja danos celulares quando a enzima estiver sendo sintetizada pelo mecanismo de síntese proteica que vocês já conhecem, né? E aí, o tripsinogênio, que é a proenzima da tripsina, a tripsina inativa, entre aspas, né? Só quando ele encontra com uma proteína que já está dentro do intestino, é que ele, o tripsinogênio, se torna tripsina. Então a coisa é feita para funcionar dessa forma, para evitar danos indesejados nas próprias células que produzem esses componentes, né? As células intestinais, então, secretam essa enteropeptidase que transforma tripsinogênio em tripsina. No intestino, a enteropeptidase converte tripsinogênio para a forma ativa da tripsina, em outras palavras, né? A síntese dessas enzimas, como precursores inativos, protege as células exócrinas do ataque proteolítico destrutivo. Então, a célula que está produzindo essa enzima, ela tem que se proteger. É dessa forma que o corpo realiza essa proteção. O pâncreas se protege ainda mais da autodigestão por meio da síntese de um inibidor específico. Então, além de tudo isso, além de sintetizar a tripsina como uma proenzima para que ela não se ative no interior do órgão, das células do órgão, dos dutos coletores que existem ali do canal pancreático, o pâncreas ainda sintetiza um inibidor pancreático da tripsina, meus amigos, para que qualquer ativação dessa enzima no interior do órgão seja prevenida. Isso previne, então, de forma efetiva, a produção prematura de enzimas proteolíticas ativas dentro das células pancreáticas. O corpo humano é maravilhoso. A mistura resultante, então, de aminoácidos livres, continuando ali o processo de digestão, né? Passamos pelo estômago, fomos para o intestino, as enzimas foram liberadas do pâncreas, foram ativadas, né? Saíram dessa condição de proenzimas, de zimogênios e se tornaram enzimas ativas, digeriram o resto de proteína que tinha e agora nós temos uma mistura resultante de aminoácidos livres. Ela é transportada para o interior das células epiteliais que revestem o intestino delgado, através dos quais os aminoácidos entram nos capilares sanguíneos, nas vilosidades e são transportados até ele, o grande, maravilhoso, o excelente fígado. Nos humanos, a maior parte das proteínas globulares obtidas a partir de animais é hidrolisada quase completamente até aminoácidos no trato gastrointestinal. Mas algumas proteínas fibrosas, como a queratina, são digeridas apenas parcialmente. Então, se você vai no boteco e come um torresmo cabeludo, a queratina do cabelo do porco que gerou aquele torresmo não será digerida completamente. Além disso, o conteúdo proteico de alguns alimentos obtidos a partir de vegetais está protegido contra a degradação por envoltórios não digeríveis de celulose, como comentamos lá no início da aula, tá?
Então, os pacientes que são vegetarianos, eles têm que fazer uma suplementação alimentar para não passar por esses problemas relacionados à ingestão de aminoácidos. E aí? E o Vanderlei, quando está na maratona? Como é que ele faz para utilizar as proteínas como fonte de energia, né? Vamos fazer aí, então, o catabolismo dos aminoácidos, tá? A primeira etapa no catabolismo dos aminoácidos é separar o grupo amino do esqueleto de carbono. Na maior parte dos casos, o grupo amino é transferido para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato. Então, o que acontece? Aqui eu tenho as proteínas do músculo que se tornam, digeridas internamente na célula, aminoácidos. Eu preciso tirar o grupo amino e separar desse esqueleto de 3 carbonos, que tem alguns aminoácidos, né? Então, na maior parte dos casos, esse grupo amino é transferido para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato. Então, o alfa-cetoglutarato pegou o grupo amino e se tornou glutamato, tá? O glutamato é transportado até a mitocôndria hepática, onde a glutamato desidrogenase libera o grupo amino na forma de íon amônio. Cara, de todos os seus músculos sairão glutamatos para as mitocôndrias hepáticas, porque só no fígado que isso acontece. Então vejam como o fígado é essencial. Tá? E ele desempenha um importante papel na transformação dos aminoácidos em energia, das proteínas em energia. Então o Vanderlei Pereira, maratonista, tem que ter um fígado excelente, né? Para que ele consiga gerar energia naquele estado de hipooxigenação e um exercício vigoroso, que é correr uma maratona, né? Beleza, os glutamatos vão lá para as mitocôndrias hepáticas, onde a enzima glutamato desidrogenase libera o grupo amino na forma de íon amônio. A amônia produzida em outros tecidos também é transportada para o fígado como o nitrogênio amínico da glutamina ou no transporte a partir do músculo esquelético como o grupo amino da alanina. Meus amigos, a amônia é tóxica. O nosso corpo não produz amônia e envia amônia para o fígado para que ele seja excretado. Não é assim que funciona. Essa amônia que vem do metabolismo dos aminoácidos, né, desse grupo amino dos aminoácidos, chega no fígado como outras estruturas. A amônia está ali, só que está conectada na forma de glutamato, né? Ou o nitrogênio amídico da glutamina, tá? Ou o grupo amino da alanina, que é um aminoácido. E aí, quando esses componentes chegam no fígado, ali acontece de fato a degradação e a transformação desse grupo amino em algo que não seja tão tóxico assim. A amônia, a gente percebe que na urina, né? Vocês já foram ao biotério da UBM, por exemplo, onde tem os ratos? O professor omeprazol inibe a produção de vitamina B12? Não que ele iniba, mas a vitamina B12 está na carne. Se ele vai prejudicar a digestão das proteínas da carne, pela inibição da liberação de HCl, né, que é o ácido clorídrico, ele vai prejudicar a digestão da carne. Então ele vai prejudicar a digestão, a absorção da B12, porque a B12 está na carne. No biotério, meus amigos, em que tem vários ratinhos, né, os ratos também fazem suas necessidades. E esse mesmo metabolismo que está ali, que eu iniciei a explicação, ele acontece nos ratos. Só que quando você tem que limpar um biotério na segunda-feira, tá?
depois de 2 dias de final de semana em que os ratos urinaram bastante, ao abrir a porta do biotério, você toma um soco de amônia na cara. Por quê? Na urina dos ratos, aquela urina que eu posso dizer que é fresca, existe ureia. Só que com aquela urina parada ali, a ureia se torna amônia. E essa amônia é volátil, né? E fica impregnada no ar. Isso acontece também em banheiros públicos, né? Você pode perceber isso aí, aquele cheiro horrível. Fralda de neném também, né? Aquele cheiro forte de urina. É uma ureia que já se tornou amônia. Ela é extremamente tóxica, então o corpo nunca produz amônia. Esse metabolismo do grupo amino chega até o fígado com esse grupo amino conectado a outras estruturas, e aí esse grupamento amino é transformado numa outra estrutura que não é tóxica, a ureia. Vamos fazer um parêntese aqui agora. Peixes. Alguém aí já teve um aquário? Aposto que não, porque aqui ninguém tem nada na aula de hoje, né? Enfim, os peixes, como eles já estão na água... Eu já tive. Já teve? Já tive. Obrigado pela participação, Rafael. Valeu. Os peixes, como eles estão na água, eles não precisam levar o metabolismo para a ureia. Oi? Dá muito trabalho para limpar. Dá trabalho para limpar. Porque os peixes não produzem ureia, eles produzem amônia de uma vez. Eles estão na água mesmo. E o peixe, vamos dizer assim, no rio, né? A água vai levando lá a amônia embora. Mas no aquário, essa amônia fica acumulada. Então, se você não tiver um bom sistema de filtro para o aquário, o que acontece com os peixes? Eles morrem devido ao excesso de amônia. Não é verdade? Então, são diferenças do metabolismo entre nós, mamíferos, e os peixes. Como os peixes estão solúveis em água o tempo todo, eles já excretam esses pedaços de aminoácidos como amônia. Nós não podemos fazer isso. Esse grupo, que irá se tornar uma amônia no futuro, tem que estar conectado em outra estrutura molecular para que ele não seja tóxico como a amônia. Beleza? É por isso que, no final das contas, a gente produz a ureia, tá? Que vai para a urina. Então, transportamos aqui como alanina, no exemplo da figura, esse grupamento amino para o fígado, que vai transformar novamente, transferir novamente o grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, que se tornará glutamato, transformando esse grupo amino no ciclo da ureia em ureia. E aí, essa ureia pode ficar na sua bexiga um tempinho até que você urine. Mas perceba que se demorar muito essa urina ali no ambiente, você já sente o cheiro de amônia naquele local, né? Como participantes aqui desse ciclo, ainda existe o piruvato, que é produzido pela desaminação da alanina no fígado e é convertido em glicose. Então, quando a alanina chega aqui e ocorre essa transferência do grupo amino para o alfa-cetoglutarato, transformando-o em glutamato, sobra um piruvato, porque a alanina é um esqueleto de 3 carbonos que pode se transformar em piruvato. O fígado faz a gluconeogênese e transforma o piruvato em glicose. Essa glicose vai para o sangue e vai para os músculos, para ser utilizada como fonte de energia. Então é isso que o Vanderlei faz nessas situações de hipóxia, né, que ele enfrenta ao correr ali, talvez no 17º quilômetro, ele já não consiga mais transportar oxigênio para todas as células. E aí elas precisam usar proteínas para obtenção de energia. E também os carboidratos que estavam circulando no sangue dele já foram gastos também como fonte de energia. Então ele entra num jejum
E aí vai precisar gastar as proteínas dos músculos para que elas se tornem novas moléculas de glicose, por esse mecanismo descrito aqui para vocês. É por isso que o Vanderlei, que faz treinos extenuantes de 100 km por semana, não tem uma musculatura esquelética tão desenvolvida. E o Usain Bolt já tem. Ele corre só 100 metros rasos. Ele não precisa transformar as proteínas em energia, em glicose. Ele gasta só a glicose circulante, né? No final do ciclo aqui, o ciclo da glicose-alanina, que é esse, né, que eu expliquei para vocês, a alanina funciona como transportadora de amônia e do esqueleto de carbono do piruvato do músculo esquelético até o fígado. Isso aqui, via de regra, não era para acontecer, não era para transformar aminoácido, quer dizer, proteína e, em consequência disso, os aminoácidos, em energia, tá? Nós já discutimos ao longo da aula que essa matéria-prima, né, os aminoácidos, são componentes muito nobres. Mas, nas células que estão morrendo, as proteínas dessas células que estão morrendo, e no caso de haver necessidade de consumir, de produzir energia de forma vigorosa em uma atividade física, esse modelo é acionado, tá? E aí gera a degradação desses aminoácidos. E a amônia é excretada e o piruvato, a amônia é excretada aí no formato de ureia, tá? E o piruvato também é utilizado para produzir glicose, que é devolvida aos músculos para geração de energia. Vamos falar então da excreção de nitrogênio e o ciclo da ureia, tá? Se não forem reutilizados para a síntese de novos aminoácidos ou de outros produtos nitrogenados, os grupos aminos são canalizados em um único produto final de excreção. A maioria das espécies aquáticas, como tínhamos comentado a respeito dos peixes, né, como os peixes ósseos, é aminotélica e excreta o nitrogênio amínico como amônia. Ele já está dissolvido em água mesmo. E aí a amônia dissolvida em água, tanto faz, não tem problema nenhum para ele, né? A amônia tóxica é simplesmente diluída na água do ambiente. Os animais terrestres, como nós e as galinhas, necessitam de vias para a excreção do nitrogênio que minimizem a toxicidade e a perda de água. A maior parte dos animais terrestres é ureotélica e excreta o nitrogênio amínico na forma de ureia. Já as aves e os répteis são uricotélicos. Elas excretam o nitrogênio amínico como ácido úrico, tá? São diferenças aí entre nós, os peixes e os répteis e as aves. Nos organismos ureotélicos, a amônia depositada na mitocôndria dos hepatócitos é convertida em ureia no ciclo da ureia. A ureia passa para a circulação sanguínea e chega aos rins, sendo excretada na urina. Beleza? E depois, quando você tiver, por exemplo, lá na bioquímica clínica, você verá que a ureia é dosada na circulação plasmática como uma forma de verificar a função hepática. Olha que interessante, essa conexão que você vai fazer lá na frente, porque você estudou bioquímica e reações químicas do metabolismo. Porque como o fígado que se encarrega de digerir esses esqueletos, né, de carbono, os aminoácidos, ele se encarrega de eliminar a ureia, se eu tiver algum desequilíbrio da ureia, eu posso, inclusive, verificar que o meu fígado, meus rins estão com algum problema. Porque era para essa ureia ser encaminhada para a urina, né? Mas se eu tenho algum problema renal, ela está se acumulando no sangue. Se eu tenho algum problema hepático, a ureia nem está sendo produzida. E aí eu tenho outros componentes tóxicos se acumulando no sangue. Beleza? Então é importante que a gente faça essas conexões aqui na bioquímica para você ver como é importante ter esse conhecimento para as disciplinas que virão, tá?
moléculas derivadas de aminoácidos. Então, além dessa parte energética, além da eliminação, da excreção dos aminoácidos, tá? Eles também fazem parte da síntese de outras estruturas. Os aminoácidos podem fazer parte da síntese de outras estruturas, tá? E muitas biomoléculas importantes são derivadas dos aminoácidos. A glicina, por exemplo, que é um aminoácido, né? É um precursor de porfirinas. Quem que são as porfirinas? São as componentes do grupo M, tá? Que carrega o oxigênio e o CO2 na proteína hemoglobina. Vejam como a glicina é importante para nós, né? E a degradação do M, que é a ferroporfirina, produz a bilirrubina, como já havíamos comentado durante a aula, que é convertida em pigmentos biliares com diversas funções fisiológicas. A glicina e a arginina originam a creatina e a fosfocreatina, que funciona como um tampão energético. Então, quando o corpo está precisando dessa energia, sem oxigênio, uma energia vigorosa, consome-se a creatina e a fosfocreatina, para que elas se tornem novas moléculas de glicose. A glutationa, formada a partir de 3 aminoácidos, é um importante agente redutor na célula. Então a glutationa é excepcional. 3 aminoácidos conectados e ela funciona como um antioxidante. Então, são funções essenciais para a nossa vida, né? As bactérias sintetizam D-aminoácidos a partir dos L-aminoácidos. Vocês compreendem essa questão de isomeria. Com certeza já adquiriram um conhecimento a respeito de isomeria em outras disciplinas, tá? Nós utilizamos os L-aminoácidos e as bactérias os sintetizam D-aminoácidos, elas invertem a estrutura desses componentes para que de levógero eles se tornem destrógeros, tá? O que é isso, levógero e destrógero? É quando você tem um componente que tem um carbono quiral, com os 4 ligantes diferentes, dependendo da estrutura, quando você emite uma luz polarizada num frasco translúcido contendo essa substância diluída, ele desvia a luz polarizada para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda, levógero, para a direita, destrógero. Ou isomeria RS. Rectum, direita, quando a luz polarizada é desviada para a direita, e sinister, quando a luz polarizada é desviada para a esquerda. Daí que vem o fato de que os canhotos eram considerados sinistros, né, e eram combatidos lá na Idade Média. O pessoal tinha medo dos canhotos, tá? Vem esses nomes, então, RS, além de D e L. O fato é que as bactérias utilizam D-aminoácidos em vez dos L-aminoácidos, tá? E a descarboxilação de alguns aminoácidos produz importantes aminas biológicas, incluindo os neurotransmissores, os componentes que fazem as conexões aqui dentro do cérebro. Alguns aminoácidos são precursores desses neurotransmissores. A arginina é precursora do óxido nítrico, que é um mensageiro biológico que causa vasodilatação, por exemplo, tá? Funções dos aminoácidos. Os aminoácidos também são precursores das bases púricas e pirimídicas encontradas nos ácidos nucleicos. Então, DNA e RNA, que são formados por essas bases púricas e pirimídicas, no seu esqueleto, que são as bases púricas e pirimídicas, eu posso utilizar aminoácidos para sintetizar essas bases. Um aminoácido é o precursor importante em cada tipo de via. A glicina é o precursor das bases púricas e o aspartato, que é um outro aminoácido, é um precursor para as bases pirimídicas.
Então, o código de informação do DNA, que é formado pela adenina, guanina, citosina e timina, os seus componentes são construídos a partir de aminoácidos. Tá? Vejam a importância dos aminoácidos na dieta, fazendo uma conexão com o que a gente comentou lá no início da aula, como é importante se alimentar bem para fazer com que você tenha saúde. Os aminoácidos são parte do DNA das nossas células. Então, uma dieta muito pobre em aminoácidos certamente irá prejudicar a multiplicação celular, né? Bases púricas são a adenina e a guanina, e as bases pirimídicas ou pirimidinas são a citosina, timina e uracila, porque no RNA mensageiro, a timina é substituída pela uracila, ok? E aí as fotos, né, as estruturas da glicina e do aspartato. Beleza? Aqui, aquela história relacionada à ureia, tá? O catabolismo dos nucleotídeos púricos. Assim como os aminoácidos ali no fígado sendo degradados, essas bases púricas e pirimídicas, a adenina e guanina, também são degradadas ali no fígado. E aí apresenta-se o mesmo problema, porque eles também têm uma porção composta de nitrogênio, né? Então eles também, quando forem degradados, terão que se transformar em ureia. Então entram na mesma jogada do catabolismo oxidativo dos ácidos graxos, essas bases púricas e pirimídicas, que são formadas de aminoácidos, né? Falei ácidos graxos, desculpa. No caso dessas bases púricas, observe que os primatas excretam muito mais nitrogênio na forma de ureia, via ciclo da ureia, do que na forma de ácido úrico, produzido na degradação das purinas. A diferença é que, quando nós degradamos os aminoácidos, nós produzimos ureia. E quando nós degradamos as bases púricas, nós produzimos o ácido úrico. Tá? Então, adenina e guanina, que além de comporem o DNA, nós vimos que eles também são moeda energética. Tem uma aula que nós tratamos apenas isso. Então, a adenina também forma o ATP, né? Adenina trifosfato. A guanina forma o DNA? Forma, mas ela também faz parte do GTP, guanina trifosfato, ou GDP, guanina difosfato, ou ADP. Quando eles são degradados, eles são transformados em ácido úrico. O ATP, o AMP, aqui no caso é a adenina monofosfato, guanina monofosfato. Eles podem ser reutilizados pela célula, né? Mas chega uma hora também que são degradados. Numa célula que morreu, por exemplo, uma hemácia que morreu no sangue, quando ela é fagocitada, tudo dela é digerido, tanto as proteínas do grupo M quanto o DNA. E aí, o DNA dessa célula, a fita de 1,80 m de DNA, que está lá no núcleo, quer dizer, a hemácia não tem núcleo, né? Mas vamos pegar outra célula aí que morreu, uma célula da pele, do endotélio que morreu. Ela tem núcleo. Tem uma fita de 1,5 m ali de DNA com um monte de bases púricas e pirimídicas que serão transformadas em ácido úrico. Não é verdade? E, aqui no caso, os peixes excretam muito mais nitrogênio na forma de amônia do que na forma de ureia, produzida na via aqui mostrada. Então, no caso dos peixes, como eles já estão dissolvidos em água mesmo, eles já excretam amônia. Tá? Os invertebrados marinhos, né? Ureias são para anfíbios, peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, o alantoato, a maior parte dos mamíferos, né, é a ureia, e o ácido úrico produzido aqui em primatas, aves, répteis e insetos, como final do metabolismo das bases púricas e pirimídicas aí. Tá? Como é que ocorre a biossíntese dos aminoácidos? A gente viu como é que eles são quebrados, né? Mas como que eles são sintetizados?
Plantas e bactérias sintetizam todos os 20 aminoácidos comuns. Os mamíferos podem sintetizar cerca de metade deles. Os demais devem estar presentes na dieta, que são os chamados aminoácidos essenciais. Tá? A fosfocreatina, os aminoácidos são precursores da creatina e da glutationa. A fosfocreatina, derivada da creatina, é um importante tampão energético do músculo esquelético, e a glutationa, como já comentamos, presente em plantas, animais e em algumas bactérias, frequentemente em níveis altos, pode ser considerado um tampão redox. E nós também sintetizamos a glutationa, tá? Os D-aminoácidos, lembra que nós comentamos que os D-aminoácidos são... As bactérias transformam os L-aminoácidos em D-aminoácidos, né? Eles não ocorrem em proteínas nossas, né? Mas nas proteínas bacterianas, sim. Eles têm algumas funções especiais na estrutura das paredes celulares bacterianas. E aí, eles passam a ser utilizados como antibióticos, né? No caso aí da cicloserina D, é exatamente a imitação de um D-aminoácido que a bactéria vai lá, sem saber, põe isso na estrutura proteica que ela está sintetizando, só que ele não tem a mesma pega, a mesma liga do aminoácido D que a bactéria está acostumada a utilizar. Então o medicamento entra na síntese, na rota sintética da parede celular que ela está produzindo, só que vira uma parede fraca e desmorona. Tá? Em termos bem simples é isso. Não precisamos entrar na farmacologia aqui, né? A racemização de aminoácidos é de grande importância para o metabolismo bacteriano. Essa transformação de L para D, do aminoácido L para D, a gente chama de racemização, que é a mudança da isomeria. E enzimas como a alanina racemase são alvos importantes para agentes farmacêuticos. A cicloserina D também pode inibir essas enzimas, né? Se conecta a essas enzimas que fazem a racemização e impede que essas enzimas atuem. E aí, como é que a bactéria vai obter os aminoácidos racemizados? Não tem jeito, né? A cicloserina, então, é utilizada no tratamento da tuberculose. Ó. Contudo, uma vez que esses inibidores também afetam algumas enzimas humanas que utilizam PLP. O que é PLP, hein? Agora não sei. Talvez sejam... Não sei o que é essa sigla. Me desculpa, pessoal. Eles potencialmente apresentam efeitos colaterais indesejáveis. Talvez tenha desformatado isso. Mas vejam que não é algo tão específico, né? Então, o que acontece? Como a utilização desse medicamento é diferente dos outros antibióticos, né? Não é tão específico apenas para as bactérias, com certeza ele só deve ser utilizado em casos graves aqui da tuberculose. Porque o tratamento nunca pode ser pior do que a doença. Então, por exemplo, se o paciente estiver com uma infecção de garganta, você não vai usar esse medicamento nesse paciente. Porque com certeza ele traz efeitos adversos, né? Mas num paciente que está com grandes problemas relacionados à tuberculose, vale a pena. Porque os efeitos adversos não são tão críticos diante, né, dos problemas que o paciente está enfrentando naquele momento com a tuberculose. Ok? Muitos neurotransmissores, como havíamos comentado, importantes, são aminas primárias ou secundárias, derivadas de aminoácidos por meio de vias simples. Então, os aminoácidos também são precursores de neurotransmissores. Além disso, algumas poliaminas que formam complexos com o DNA são derivadas do aminoácido ornitina, que é um intermediário do ciclo da ureia. A tirosina origina uma família de catecolaminas que inclui a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina. Veja só, todas vêm da tirosina, que é um aminoácido. Os níveis das catecolaminas correlacionam-se, entre outras coisas, com variações na pressão sanguínea. Então, noradrenalina e adrenalina influenciam na pressão sanguínea, né? Aumentam a pressão arterial. A doença de Parkinson, que é um distúrbio neurológico,
está associado com uma menor produção de dopamina e tem sido tradicionalmente tratada pela administração de L-Dopa. A L-Dopa é um análogo da dopamina. Então, o quanto da alimentação pode prevenir uma doença de Parkinson, tá? Esse paciente que começou a desenvolver os sintomas do Parkinson, será que mudanças alimentares com mais aminoácidos, né, para que ele possa sintetizar mais dopamina, será que não são interessantes? São coisas que a bioquímica te dará ferramentas para interpretar nas disciplinas que virão no decorrer do curso. A produção em excesso de dopamina no cérebro pode estar ligada também a transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia. Dopamina de menos é ruim, Parkinson, e dopamina de mais também é ruim, esquizofrenia. A descarboxilação do glutamato origina o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. É um neurotransmissor inibitório, tá? Essencial para controlar as emoções. Uma baixa produção de GABA está associada com crises epiléticas. A crise epilética não é a transferência de sinais elétricos no cérebro de forma totalmente descontrolada? Então, quem é que inibe essas transmissões? É o ácido gama-aminobutírico, o GABA. Então, eu preciso de uma nutrição adequada no que diz respeito aos aminoácidos para produzir GABA a partir do glutamato, tá? Análogos do GABA são utilizados no tratamento da epilepsia. Pode-se também aumentar os níveis de GABA administrando-se inibidores da enzima de degradação do GABA, a GABA-aminotransferase. Outro neurotransmissor importantíssimo, que a gente sempre ouve falar nos programas de jornal, né? Nas entrevistas dos médicos, dos psiquiatras, né? A serotonina é produzida a partir do triptofano, um outro aminoácido, em uma via constituída por 2 passos. 2 passos separam o triptofano da serotonina. E a histidina sofre descarboxilação, originando a histamina, um poderoso vasodilatador em tecidos animais. A histamina é liberada pelos mastócitos nas nossas reações inflamatórias. E aí é por isso que existe, disponível no mercado, uma suplementação com triptofano. Quem trabalha em farmácia, com certeza já viu esse tipo de suplemento, tá? Olha aí, ó, triptofano, 860 miligramas, para melhorar o sono, porque a serotonina também está envolvida, né, no processo de desequilíbrios da serotonina, também estão envolvidos no processo de insônia. Então pode ser uma solução não medicamentosa, porque hoje, qual que é o nosso problema? O paciente está com insônia, vai ao médico, e aí ele já volta com a prescrição de um Rivotril, que é um hipnótico. Mas precisa disso tudo? Por que não tentar outras alternativas, né? Uma delas é a suplementação com triptofano. Pode ser que faça efeito, né? O que nós temos feito é tratando pequenos problemas com grandes fármacos que afetam grandes sistemas orgânicos. E isso prejudica os nossos pacientes, tá? É isso aí então por hoje, meus amigos. Dúvidas, sugestões, comentários? Fico à disposição de vocês. Não, tudo certo, professor. Então, um excelente final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Valeu, boa noite, obrigado. Boa noite.